Veículos. Fazemos trocas de móveis em geral. Lojão Assinuante, Rua Minervino Vieira, por trás da rádio RCI FM. Metalúrgica Vitória. Fazemos pinturas e reformas de geladeiras, imóveis de madeiras e turbular. Aceitamos cartões. Metalúrgica Vitória, Rua Itamar Albuquerque Montenegro, Ibiranga. Fone 83 98615 0616. Organização Midizeca. Um Mobi lindo! Um Fiat Mobi para todas as horas. E ele pode ser seu. E mais, 2 motos Pop 110i no 4º prêmio dessa semana. E ainda tem muito dinheiro. No primeiro prêmio, R$3.000. No segundo prêmio, R$4.000. E no terceiro prêmio, R$5.000. E mais 20 rodadas da sorte de R$250 cada rodada. É carro, é moto, é dinheiro. Domingo no Paraíba de Prêmios. Com R$5 e dupla chance. Garanta já o seu certificado e boa sorte. Frango Master, atacado e varejo, vendendo barato. Dona de casa, vai comprar aquela galinha viva ou abatida? Então venha por Frango Master. Temos galinha matriz e a tradicional galinha do pé seco, com aquele precinho que cabe no seu bolso. Aqui você tem linguiça toscana, carré, calabresa, queijos, mortadela, carne de charque e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Frango Master, Rua Antônio Gomes Coutinho 130, fone 98850 7749. Organização Rafael e Diógenes. Juripiranga, chegou a hora de navegar na internet com ainda mais velocidade. Que história é essa, menino? A Unidasnet lança o plano que você merece no precinho que cabe no bolso. É o quê, menino? São 50 mega durante um ano, por apenas 60 mensal. Oxi, tá bom demais. É muito mais velocidade, estabilidade e conectividade pra você. E tu tá esperando o quê? Vem ser Unidasnet. Unimos você ao futuro. Fim de ano premiado. O Mercadinho Ideal repete o sucesso e promove o fim de ano premiado. Agradecendo sempre a você, cliente, com diversos prêmios. 1 ano de internet grátis. 1 ano de Vale Gás. 6 vale compras de R$200. Um tanquinho semiautomático. Um fogão de 4 bocas. Uma bicicleta. 5 sanduicheiras. Um forno micro-ondas. Nas compras a partir de R$50 você concorre. Aceitamos cartões. Venha conferir nossas ofertas e promoções na Avenida Brasil, Juripiranga, Paraíba. Informações 3289-1012. Mercadinho Ideal. Suas compras com economia. Organização Paulo Roberto. Todo mundo ouve, todo mundo aprova. RCI FM. RCI FM 98,5. 10h09. A cidade inteira tá curtindo 98,5. Mercadinho Barbosa. O melhor lugar de comprar enlatados, frios, cereais, frutas, verduras e carnes sempre fresquinhas e conservadas. Mercadinho Barbosa, o peso pesado da economia. Avenida Nossa Senhora das Graças, em Ibiranga. Fone 3289-1101. Organização Paulo e Carlos Barbosa. Maurício Motos oferece o maior estoque de peças da região. Peças originais e serviços para atualizar a sua moto. E atenção, com exclusividade e preços especiais para lojistas. Aproveite! Corra hoje mesmo para Maurício Motos, Rua Antônio Gomes Coutinho 330. Fone fax 3289-1330. JS Produções, a única na cidade revelando com alta qualidade e na hora traz uma grande novidade para os seus clientes e amigos. JF Estúdio Fotográfico, fotografias para todos os tipos de eventos e ocasiões, além de um completo sortimento em materiais sublimáticos personalizados, como camisas, canecas, fotos em cerâmicas, chaveiros, sandálias, entre outros. Aproveite as nossas promoções, visite-nos e comprove o que estamos anunciando.
Aproveite nossa super promoção de books. JF Estúdio Fotográfico, a novidade que faltava. Avenida Brasil Mini Shopping 170 Centro Juripiranga. Fones 87845947 e 87948992. Neste final de ano, o Mercadinho São Miguel estará sorteando 3 cestas natalinas. Nas compras de qualquer valor, você estará recebendo um cupom para o sorteio no dia 31 de dezembro. E todos os clientes estarão ganhando um brinde. Mercadinho São Miguel, o preferido da dona de casa. Rua Arcino Saraiva da Silva. Organização Otaviana e Renata. Centecel, o ponto certo do celular. Fazemos conserto de celulares e desbloqueios em geral. Tudo em acessórios para celular e videogames, pendrive e cartões de memória. Crédito da Oi a partir de R$8. Aplicamos películas a partir de R$10. Centecel, o ponto certo do celular. Rua Centro Cívico, ao lado da praça. Organização Nenê e Família. Fim de ano premiado. O Mercadinho Ideal repete o sucesso e promove o fim de ano premiado. Agradecendo sempre a você, cliente, com diversos prêmios. 1 ano de internet grátis. 1 ano de Vale Gás. 6 vale compras de R$200. Um tanquinho semiautomático. Um fogão de 4 bocas. Uma bicicleta. 5 sanduicheiras. Um forno micro-ondas. Nas compras a partir de R$50 você concorre. Aceitamos cartões. Venha conferir nossas ofertas e promoções na Avenida Brasil, Juripiranga, Paraíba. Informações 3289-1012. Mercadinho Ideal. Suas compras com economia. Organização Paulo Roberto. Você acabou de ouvir Apoios Culturais. Promovendo a comunicação local. CYL 836, RCI FM Estéreo, operando em 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Rádio Comunitária de Ibiranga, com estúdios instalados na Rua Desembargador João Paes, número 148, Centro de Ibiranga, em Itambé, Estado de Pernambuco. Você está ouvindo Show da Manhã. Você está ouvindo Show da Manhã com DJ Adilson. Com DJ Adilson. Bom, já estamos de volta aqui no programa Show da Manhã da nossa 98, são exatamente 10 horas e 13 minutos, 10 e 13 aqui na nossa RCI FM. Deixa eu abraçar aqui a toda a comunidade de Ibiranga, Juripiranga, abraçar você também lá de Itambé, né? Abraço aí pra nossa amiga lá de Itambé, nossa amiga Lu, né? Tá ligadinha lá pelo aplicativo, obrigado aí pela sintonia, né? Sempre acompanhando aqui o programa Show da Manhã. Abraçar também a nossa amiga Nilza, né? Tá de idade nova hoje, lá em Xande de Areia, né? Um abraço aí pra toda a comunidade da Zona Rural também, acompanhando aqui a nossa programação. Lá no Sítio Catarina, um abraço pra Mazé. Hilda e seu Boró também tá ouvindo a gente lá. Obrigado aí pela sintonia da nossa RCI FM. São exatamente 10 horas e 14 minutos na melhor. Show da Manhã. Cobertura das eleições é aqui na RCI FM. É uma cobertura completa, né? Antes, pós, né? Eleição, durante, a gente tivemos aí com esse conteúdo aí especial para os nossos ouvintes, para os nossos eleitores, né? Das comunidades, tanto Ibiranga, Juripiranga, Cidade Círculos vizinha. Vou mandar um abraço aqui a todos de Ibiranga acompanhando aqui o nosso programa. A gente agradece a cada um de vocês. Ontem, no programa de ontem, tivemos aqui o vereador, né, eleito, né, o Cabrito, né, que se elegeu aí no último domingo para vereador a partir do dia 1º de janeiro, né? Ele esteve por aqui ontem para ter um papo junto com a gente, agradecer os votos, né? E também o sucesso que ele teve, né? Em relação à sua
a sua conquista, né? De se tornar aí vereador aqui de Ibiranga, né? Ele é morador aqui de Ibiranga. E ele esteve aqui batendo um papo junto com a gente. Bom, hoje já está por aqui Manuela Matos, do PT. Ela que também disputou aí o pleito, né, eleitoral. E a vinda dela aqui hoje é em relação aos agradecimentos aos votos obtidos, né? E ela veio hoje acompanhada com o Ronaldo Fernandes, que disputou também a eleição e teve êxito, né? A partir do dia 1º de janeiro, vereador pelo PT, Ronaldo Fernandes vai ocupar uma das cadeiras lá na Câmara de Juripiranga, aliás, de Itambé. Não liguei não, porque quando é vizinho assim, aí a gente sempre dá uma falha aqui, mas vamos lá. Manuela, seja bem-vinda aqui à nossa RCI FM mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, né? Inclusive essa terceira vez que você está aqui na RCI FM. A primeira foi uma série de entrevistas com os pré-candidatos, a segunda foi quando foi definido já candidatos e agora após o resultado das eleições. Seja bem-vinda. Obrigada, Dilson. Obrigada a todos que fazem a RCI FM, ao povo de Ibiranga, tão acolhedor. Eu quero desde já agradecer a Ivanildo, a Esivan, a Sérgio Nascimento, tá certo? Pelo espaço e pela seriedade que vocês conduzem aqui à Rádio Comunitária. Parabenizo também diretamente a você, Adilson, pela cobertura desse pleito político, dessa eleição. Você fez o pré-eleitoral, fez a cobertura no dia das eleições e agora está fazendo no pós-eleitoral. Então isso mostra um compromisso cidadão seu, não é? Daqui da rádio também, muito importante pra gente. E desde já eu quero também parabenizar aos conselheiros tutelares, em nome de Lucitânia e de Ricardo, que são amigos nossos. Hoje é o dia do conselheiro tutelar, que tem esse papel tão importante ali na ponta, não é? Para acompanhar o desenvolvimento social e o combate às desigualdades. Por falar em conselho tutelar, disputar a eleição do conselho tutelar, se eleger, às vezes tem pessoas que pensam, não, o cara lá foi lá, se candidatou ao conselho tutelar, ganhou, e a intenção dele é ir para as eleições, né? Houve esse pensamento lá no município de Itambé, Manuela, também? Não, observamos que não, observamos que realmente nós também tivemos um trabalho, não é, do Ministério Público muito forte com relação ao combate da ligação de conselheiros tutelares com partidos políticos. Houve uma recomendação, inclusive, do Ministério Público que estes conselheiros se desfiliassem de seus partidos, não é, políticos, quem filiado fosse. Então, acredito que isso é muito importante para realmente a gente não politizar essa classe, que a gente sabe que realmente tem um papel fundamental ali no acompanhamento das crianças, dos adolescentes e das famílias. Entendo, perfeitamente. São exatamente 10h18. Resultados das eleições, Manuela Matos do PT, 16,9%, correspondendo aí a 2.863 votos válidos obtidos aí nas eleições de 2020. Gostaria que você falasse sobre esse resultado das eleições, né? Bom, pra gente, é claro que todo mundo quer a vitória, vem para a vitória, faz a batalha política pensando nisto. Porém, para quem no final do ano passado estava com 2 a 5%, de 2 a 5%, nós tivemos aí um crescimento estrondoso durante esse pleito. Isso mostra que realmente o povo quer mudança, o povo deu um recado. A eleição ela não ficou dividida e polarizada entre duas forças. Nós conseguimos aí, mesmo sem ter o aporte financeiro e sem ter o poder, não é, econômico ao nosso lado, nós conseguimos, através de uma campanha limpa, uma campanha barata, conseguir manter os nossos votos, reacender a esperança no coração do nosso povo. E eu estou muito feliz, tá certo, com o resultado da gente, muito feliz por termos hoje um vereador eleito do PT, porque a gente sabe que teremos uma voz de profunda representatividade na Câmara de Vereadores. Isso daí faz com que a gente continue estimulado nessa batalha, continue estimulado nessa luta.
E é muito importante que a gente entenda as circunstâncias eleitorais. Eu acredito que, por vivermos em uma cidade onde as pessoas ainda têm um problema muito forte a ser enfrentado por todos nós que estamos na política, que é o combate às desigualdades, a pobreza extrema, realmente a falta de investimento maciço em educação de qualidade. Então a gente tem um eleitor que, ao se formar, ele não tem ainda o entendimento claro da importância do voto dele, livre de interesses pessoais. Então, a gente ainda tem algumas amarras do sistema político mesmo, do interesse ali em você ter um pedido seu atendido, algo que a gente sabe que não vai se refletir na melhoria da cidade nem do distrito, mas que pode momentaneamente solucionar alguma coisa dentro da sua casa. Então, o que a gente tem que fazer é realmente levar para as pessoas essa consciência cidadã, levar para as pessoas a base democrática, fazer formação dentro dos distritos, na zona rural, na nossa cidade, para que o povo ele realmente entenda qual é o papel da política e cobre dela. Então, a gente, é claro, parabeniza os votos que a atual gestora obteve, os votos que o candidato também do PRB teve. É muito importante a gente ter essa atitude republicana. E é claro que a gente espera, não é, que os votos eles cresçam, eles se multipliquem, de acordo com o nosso trabalho também, que vai se intensificar e vai criar ramificações e raízes mais sólidas. E eu acredito assim que a gente teve uma grande vitória eleitoral, uma grande vitória política, melhor dizendo. Não obtivemos a vitória eleitoral, mas nós tivemos uma vitória política, não é? Então, isso para mim é de muita alegria. E você sabe que aqui em Ibiranga, você conseguir ter votos, você conseguir entrar bem nas casas é algo muito difícil para uma candidatura que a gente sabe que não é abraçada pelo poder. Então, a gente teve aí mais de 350 votos aqui em Ibiranga. Tivemos guerreiros mesmo, que foram no porta a porta, conversar com as pessoas. Eu agradeço a cada um deles, tá certo? Agradeço a cada liderança que se dispôs a levar o nosso trabalho. Parabenizo também o vereador eleito daqui do distrito, Cabrito. Espero que ele faça dessa voz dele na Câmara um instrumento de transformação para Ibiranga, certo? E a luta da gente continua, firme e forte. Ok, são exatamente 10 horas e 23 minutos aqui na nossa 98. Estamos recebendo Manuela Matos do PT, agradecendo aí os votos que ela obteve nesse pleito, e ela veio acompanhada com Ronaldo Fernandes, né, que obteve aí, ele também é do PT, obteve 285 votos, correspondendo aí 1,59%. Ronaldo Fernandes, seja bem-vindo aqui à nossa 98. A que você atribui essa sua vitória, essa tua chegada aí à Câmara de Itambé? Bom dia. Então, bom dia, Adilson, bom dia, povo de Ibiranga, povo de nossa cidade, da zona rural, pessoal que está aí nos ouvindo nesse momento. De fato, foi uma campanha onde a gente teve a felicidade de percorrer cada canto dessa cidade, dos distritos, a zona rural, os bairros da cidade. Visitamos mais de 28 comunidades nessa corrida, né? A pré-campanha, campanha. E a gente vinha confiante na possibilidade de fazer, de fato, 1 ou 2 vereadores do PT, já que aquele espaço há tanto tempo não tinha uma representatividade do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. E a gente, de fato, se doou nesse intuito de fazer um representante, e a gente atribui isso ao trabalho que vem sendo desenvolvido, que não é de hoje, Adilson. A gente que também é militante social, que é educador popular, advogado, que tem um trabalho já consistente de algum tempo, junto a algumas associações na zona rural, prestando assessoria, trabalhando também no bairro a partir de um projeto social que a gente tem no bairro Planalto, que é o CREFEP. Então, o Centro Regional de Educação, Cultura e Educação Popular,
que é um centro onde a gente presta um serviço na comunidade do bairro Planalto já há mais de 10 anos. Então, a gente vem de uma bagagem, de uma trajetória política, de diversas lutas na cidade de Itambé. Sou filho de Marinete, uma companheira que esteve à frente do Sindicato dos Trabalhadores no período de maior efervescência política aqui nessa região, que foi o período das greves, naqueles paradeiros da usina, da luta pelas frentes de emergência, da luta por saneamento, por moradia. Então a gente tem uma trajetória de muita luta aqui nessa cidade, a gente carrega essa história e temos um presente que nos respaldava para ter uma representação nossa e de fato a gente chegou, vencemos. A gente reforça a importância do nosso grupo, porque com a votação que a gente teve, então a gente não chegaria a atingir essa marca, atingir essa vaga na Câmara, mas agradecendo assim muito o trabalho que foi feito por nossos vereadores, nossos candidatos e candidatas a vereadores, podemos fazer uma votação que possibilitou a chegada de um companheiro nosso, no nosso grupo, aquele local, aquele espaço de poder. E a gente quer também agradecer aos companheiros e companheiras que se somaram nessa luta, nessa campanha que foi linda, bonita, especial aqui os companheiros de Ibiranga. Nós temos aqui a companheira Núbia, Seu Bio, Fânia e tantos outros que se somaram nessa caminhada, os companheiros de Quebec, de Caricé, da zona rural. Então, foi um trabalho bem feito e a gente conseguiu aí o êxito de fazer um vereador para ocupar aquele espaço e ser uma voz ativa em defesa da classe trabalhadora da nossa cidade, tanto do campo quanto da cidade. A gente que também hoje compõe a assessoria da FETAP, que é a Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, então tem todo um simbolismo. Então o Manuel Matos se elegeu em 2000, então a gente está se elegendo agora em 2020, então 20 anos. A gente também teve a companheira Prazeres que se elegeu em 2004, então é um simbolismo muito grande essa vitória nossa, então tanto da candidatura majoritária que a gente sai fortalecido e também colocando um companheiro ali naquele espaço para que a gente faça a defesa dos direitos e sejamos propositivos naquele espaço de poder. Ok, são exatamente 10 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho a gente libera os nossos números para você participar aqui também. Ô Ronaldo, me conta uma coisa, você é natural de onde mesmo? Eu praticamente, meus pais, tem um pai que é de Itapsuma, minha mãe é do Agreste, de Orobó. Sempre viemos de uma família de militantes sociais, desde a minha avó, e nasci em Vitória de Santo Antão. Praticamente só nasci em Vitória, depois passei um tempo no Agreste, cheguei aqui na cidade de Itambé com 5 anos de idade, no ano de 1988, junto com minha mãe e uma tia. Aí onde a gente morou aqui, morou o primeiro ano em Caricé. Então, no distrito de Caricé, moramos ali durante um ano e após esse ano a gente veio para a sede e passamos a morar no bairro do Maracujá e hoje, desde 96, moramos ali no bairro Planalto, próximo à Escola Frei Orlando. Então, a gente tem uma trajetória, cheguei aqui com 5 anos de idade, a parte da educação da escola foi toda aqui, escola pública, então é daí que eu venho. Ronaldo, essa é a primeira vez que tu se candidata ou teve outras eleições que tu participasse? Não, essa foi a primeira eleição que a gente se colocou nesse processo, muito assim por acreditar no projeto que o PT apresentou para nós. Então a gente tem um trabalho social na cidade que vem desde essa época, desde 88. Primeiramente com a luta sindical, na defesa dos direitos trabalhistas. Aqui existia muito trabalho clandestino naquela época, e isso foi uma luta assim, constante. E também na época teve a luta também sindical para colocar companheiros que de fato representassem a classe, já que na época o sindicato era controlado por um grupo de pelegos. Então minha mãe veio para cá para atuar nessa região com esse intuito, fortalecer o movimento sindical
e trabalhar para que a gente tomasse o sindicato e colocasse a serviço dos trabalhadores. Então a gente tem uma trajetória política de muitas lutas sociais aqui na cidade, porém a gente nunca tinha participado desse processo eleitoral. Então, ano passado, a companheira Manuela Matos nos procurou e passou um pouco do que pensava, do que o PT estava pensando para essas eleições de 2020. Nos convidou a fazer parte, a compor o grupo. A gente, durante algum tempo, refletimos no nosso grupo, no nosso movimento, sobre a possibilidade de compor esse grupo. E a gente veio para esse pleito pela primeira vez e fomos vitoriosos aí, né? Voltando aqui para Manuela, no geral aí do nosso país, né, houve uma queda em relação aos eleitos, partidos, né, perderam alguns representantes em alguns municípios, né? O PT também foi um deles, de 7 para 5, né, as prefeituras. Aí, como é que você vê essa questão aí? O Avante, houve um crescimento, né, de 0 a 10 em relação a 2016 a agora, 2020. Bom, na verdade, a gente consolida alguns números, não é? Nós tivemos aí um aumento muito forte da bancada de vereadores. Isso mostra o quanto que a gente está voltando a fazer a política de base. Para o outro lado, a bancada dos vereadores, ela se fortaleceu. Então, hoje a gente tem a maior bancada de São Paulo, o vereador eleito, Eduardo Suplicy, com o maior número de votações do Brasil. Não é o mais bem votado proporcionalmente. Então, ter Eduardo Suplicy, que é um defensor de direitos humanos, ocupando este local, para a gente é muito importante. E a gente teve aí um número muito expressivo, grandioso mesmo, de candidaturas que migraram agora para o segundo turno. É por isso que é tão importante agora a gente estar ativo, presente, você nas suas redes sociais, pedindo Marília Reis, prefeita do Recife. Porque nós estamos, não é, na nossa capital aqui de Pernambuco, com a ida da companheira Marília Reis para a prefeitura do Recife. Está a um passo disso acontecer. Eu acredito que é muito importante que a gente derrube essa hegemonia do PSB no governo do Recife e no governo do estado. Então, o caminho onde a gente vai conseguir fazer isso com grandeza e retidão é elegendo a neta de Arraes, elegendo Marília Reis como prefeita do Recife, para que a gente também consiga fortalecer a luta do Partido dos Trabalhadores e a renovação do Partido dos Trabalhadores. É importante, né? Muito importante. O Recife tem um representante do PT, né, para fortalecer as outras cidades, né? Sim, e nós tivemos, não é, durante aí 2 mandatos, 8 anos de uma gestão de João Paulo muito exitosa no Recife, mudou a lógica, não é? O Recife, ele pensava dos bairros mais ricos em primeiro lugar e depois para a periferia, então a gente conseguiu inverter isso. Hoje ele pensa da periferia para o centro, então é muito importante que agora a Marília ela volte com esse trabalho de combate às desigualdades dos recifenses, principalmente, que é o que ela mais leva, para que a gente consiga de fato ter o frescor que o nosso partido tanto precisa. E o que você apontou é muito importante, o crescimento de partidos que não tinham representação e que agora as tem. Isso daí é um fenômeno, não é, que a gente conhece, inclusive dentro da própria ciência política mesmo, que é a renovação. O tempo ele vai passando, então a gente precisa que os partidos eles realmente ressurjam lideranças. As lideranças elas têm que ir surgindo. A gente passou agora por um processo de desgaste muito forte de partidos tradicionais, incluindo, é claro, o próprio Partido dos Trabalhadores, não é? O PSDB também, o Democratas também. A gente viu que a onda bolsonarista ela não cresceu nessas eleições. Bolsonaro ele não conseguiu emplacar as candidaturas que ele apoiava diretamente. Então isso nos dá alguns recados que a gente precisa ir ficando alerta para os próximos pleitos, como o pleito de 22 e o pleito de 24. Então é natural que os partidos que não têm uma representação, eles agora surjam com nomes, com números. Agora, é importante que a gente também observe como é que a gente pensa em fazer política, porque hoje a gente tem um sistema e uma lei mesmo eleitoral que faz com que a gente realmente pense o fortalecimento dos partidos como um todo, principalmente a partir de suas bases. Então eu acredito que é muito importante que agora
a gente tem essa identidade partidária, tá certo? Para que a gente carregue isso muito além dos personalismos políticos. Porque é importante a gente lembrar que ao votar em Manuela, você está votando em todo um projeto, né? Ao votar em Ronaldo, você está votando em todo um projeto. Então, é muito importante que a gente frise isso, da importância de conhecermos a política, estudarmos sobre política. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, porque é ali na política onde vai influenciar o preço do pão, o preço do arroz, o preço do óleo. Então, eu acredito que esse debate a gente tem que continuar fomentando, e nós que somos do campo de centro-esquerda, temos que voltar a fazer esse caminho de casa. São os vereadores, os líderes comunitários, realmente conversar com a população, as entidades estudantis. É isso que a gente tem que fazer para fortalecer os próximos anos. Nessas eleições, em Itambé, o número de abstenções surpreendeu, né? 3.983, correspondendo aí 17,03%. Baseado nessas abstenções, Manuela, na sua opinião, você foi prejudicada com essa abstenção? Sim, a gente de alguma acredita forma? que sim. Nós acreditamos que sim. A gente, quando lê os dados... Deixa eu só lembrar aqui, abstenções são aqueles eleitores que não foram às urnas, não foram votar, né? Isso. É um número muito grande. Muito grande. A gente acredita que realmente essa questão da pandemia influenciou muito nesse momento, não é? Nós já temos, historicamente, também um número de abstenção também alto. Nós temos cerca aí de 2.000 votos, geralmente que são perdidos para as abstenções. Agora, o maior problema disso tudo é porque a política ela deixou de um tempo para cá de se comunicar realmente com as pessoas, entendeu? As pessoas estão ainda desacreditadas. É por isso que é tão importante a gente ter uma candidatura orgânica, uma candidatura que represente os anseios populares. Porque se eu pegar aqui para você minha rede social, a quantidade de mensagens que a gente recebeu de não desista, continue, por favor, não deixe a gente sem representação, esteja no ano de 2024 com a sua candidatura. A gente recebeu até mensagens de seja candidata a deputada, para poder continuar representando a gente. É muita coisa que vai acontecendo. Então a gente conseguiu ali colocar uma chama. E eu acredito que a Covid, ela acabou influenciando muito, porque a gente teve também um número de eleitores idosos que não foram às urnas. E o público que vota também no PT, que dá aquele voto por Lula, é um público, sim, de pessoas mais idosas. Então, a gente realmente entende esse fato, compreende ele e vai observando o que é que ele quer nos dizer, para que a gente realmente planeje melhor, se organize melhor para as batalhas que estão por vir. Manuela, em relação aí à campanha, houve comentários que, inclusive, você mesmo falou em várias oportunidades, né, seja nas redes sociais também, em relação à possibilidade da união, né, de a sua pessoa com o Luiz da Funerária, né, durante a campanha. O pessoal estava comentando essa possibilidade. Não, Manuela já está com ele. Quando chegar mais próximo, vai se juntar. Houve todo esse assunto aí durante a campanha. O que é que você tem a falar sobre isso? Esses assuntos, eles nos prejudicaram bastante, não é? Tanto o grupo do PRB, que colocava que nós poderíamos ceder ao grupo da atual gestão, né? Tanto o grupo da atual gestão, que também colocava que nós poderíamos ceder ao grupo deles. Mas isso nunca passou pela nossa cabeça. A partir do momento que a gente registrou a candidatura, nós sabíamos que iríamos até o fim. Acredito eu que para uma campanha onde a gente teve aí um gasto muito pequeno, nós tivemos recentemente em 2016 uma candidatura que gastou mais de 2 milhões de reais, assim, é notória na cidade, que foi do nosso companheiro, amigo, enfim, que a gente também conhece, tem todo um diálogo, que foi João Veloso, e João Veloso teve 1.500 votos, e não fez vereador. Então, teve uma campanha que gastou-se muito, mas eleitoralmente não obteve ali uma votação expressiva. Eu tinha muita segurança que nós teríamos uma boa votação. Eu tinha muita segurança disso, porque a gente sentia isso nas ruas. É claro que com o decorrer da campanha, nós fomos perdendo ali alguns votos para o poder mesmo.
é aquela cooptação que acontece na véspera de campanha, é aquela promessa de emprego, não é? Aquele amigo que vai chamar o outro para conversar em um lugar, e a gente sabe o que é que acontece ali no sistema político. Então, ora, eu me sinto muito orgulhosa disto. Jamais eu iria vender a nossa candidatura, porque aqui a gente não tem a candidatura de Manuela, a gente tem o sonho das pessoas. É o sonho das pessoas que está nos movendo. E hoje ficou muito claro para o cenário da cidade que realmente a gente tem voz, a gente tem representação e que a gente tem força suficiente para continuar nessa guerra, porque é uma verdadeira guerra no nosso dia a dia. São muitas pessoas querendo nos derrubar. Então é muito claro hoje para o cidadão que ele vai ter aí 3 opções a fazer, né? Inclusive eu conversei sobre isso no meu vídeo de agradecimento. Ou você realmente se omite, ou você se corrompe, ou você vem à luta. Então eu convido os cidadãos, as cidadãs, o povo de Ibiranga, os jovens, os idosos, as pessoas que realmente não se sentem representadas por estes que estão aí, a integrarem um projeto popular, um projeto de construção. Durante esses anos, nós vamos estar cada vez mais presentes, então a gente tem que fazer esses diálogos e eu convido vocês a estarem com a gente na luta. Não se omitam e nem se corrompam. Ô Manuela, ainda continuando nessa tecla aí, entre você e Luiz da Funerária. Dessas 2 últimas semanas, antes do pleito, me parece que houve digamos assim, um embate, né? Luiz falava uma coisa, você respondia tal. Foi desse jeito, dessa maneira, esses últimos 15 dias, e isso acontecendo, se realmente isso aconteceu, aliás, prejudicou a sua parte aí? As 2 candidaturas, na verdade, foram prejudicadas. Justamente pelo seguinte fato. A gente veio seguindo uma candidatura sem realmente estar apontando ou tentando levar discussões com o candidato, né, com o Luiz, porque, ora, se somos oposição, então a gente tem um único foco, que é derrubar a gestão. A gestão. Porém, nos últimos 20 dias de campanha, na verdade, a gente começou a sofrer ataques muito ferrenhos. Muito ferrenhos. Então, aqui mesmo, em Ibiranga, o próprio candidato, eu tenho até hoje o vídeo aqui, que é para que não me deixem mentir. Não falem que é mentira. O próprio candidato disse que a gente tinha sido candidato, teríamos ido para a candidatura para poder prejudicá-lo e ajudar a gestão. Ora, isso não tem nenhum cabimento. Porque realmente a gente nunca privilegiou a gestão que está aí, nem nunca fomos privilegiados por essa família, por essa oligarquia. Disse também que dias antes da convenção, ele disse exatamente que 16 dias antes da convenção, nosso grupo tinha ido fazer acordos no Monge, que é a fazenda do marido da prefeita, né, da prefeita, então, usando de mentiras, porque ele sabe muito bem que nos 16 dias antecedentes às convenções, na verdade, nós estávamos conversando, ele e eu, o grupo dele, tentando chegar ali a um consenso, não é, democrático, que infelizmente não aconteceu, e isso também é natural das disputas, isso é natural da disputa. A gente teve vários e vários pleitos onde a oposição, mesmo dividida, conseguiu chegar ao êxito, conseguiu lograr êxito, mas dessa vez não conseguiu porque, infelizmente, o nome escolhido pelo PRB, eu acredito que não foi um nome ideal. O eleitor de oposição, ele tem muita dificuldade de votar em quem já foi da atual gestão, pois é um eleitor que ele carrega uma paixão pela oposição e ele é completamente avesso ao grupo, não é, dos Carrazone. E além disso, a gente acredita que foi constatado, que tanto coloquei nas reuniões, que o nosso grupo ele tem um nome mais leve e que tinha uma chance de projeção muito maior durante a campanha. Um nome com a maior aceitação e com uma rejeição bem menor. Então, nomes que têm uma rejeição menor, eles têm um caminho natural de crescimento muito mais forte. Isso é estatística, isso quem está dizendo não sou eu, isso quem diz são os números, estatisticamente falando. Eleição não é aquilo de você somar o voto de um com o voto de outro.
Porque durante os dias de campanha a gente sabe que muita coisa acontece, né? Então eu acredito que, ora, se sem estrutura nós obtivemos quase 3 mil votos, então imagine com estrutura o que a gente não poderia ter feito realmente nessa cidade. E a gente tinha um grupo que não era um grupo grande, era um grupo pequeno, mas um grupo muito eficiente no que estava fazendo. Então, infelizmente, eu acredito que o candidato, o grupo, né? Porque eu acredito que não é ele exatamente, mas o grupo do candidato Luiz, eles perderam o foco. Eles viram que não estavam conseguindo polarizar com Dona Graça, então eles começaram a nos atacar para retirar os nossos votos. Então, eles até, inclusive, tiveram êxito em uma parcela, porque colocaram nas vésperas da eleição um áudio, que é um áudio mentiroso e que, inclusive, a gente já acionou a justiça para que a gente saiba de onde saiu aquele áudio, onde dizia que eu estava negociando, indo para casa de uma pessoa, que eu nem lembro exatamente quem era, para fazer uma negociação para vender nossa candidatura. E isso daí não passa de uma grande invencionice, não é? Então, eles atacaram a gente de várias formas. Teve um dia que a gente estava num porta a porta em um bairro lá em També, conhecido como o Buracão, que é o loteamento Figueiredo, e quando a gente chegou ali, eles tinham um rapaz que ele não é locutor, mas ele fez o papel de locutor durante alguns porta a portas do candidato. E ele nos atacou de uma forma baixa, rasteira, incitando a militância do 10 a vir contra nós, né? Então, naquele momento ali, eu realmente peguei o microfone, eu disse, meu amigo, olha, a gente está aqui para realizar o nosso trabalho, e vocês, o trabalho de vocês, a gente respeita a militância, a gente respeita você, tentando ali fazer democraticamente, né, ir para o diálogo. E quando eu terminei de falar, ele falou novamente, colocando ali questões que não eram pertinentes ao pleito eleitoral e dizendo que eu era uma candidata mentirosa, enfim. Então, tudo isso fez com que eles perdessem o foco. E o foco da gente era um só, era tirar os Carrazone. Era realmente colocar a cidade nas mãos certas, porque eu acredito que a nossa candidatura, ela representa isso. O alvo foi desviado e quem se beneficiou por isso foi eles. Graça se beneficiou. Graça se beneficiou. Com essa situação. Sim. Ok, são exatamente 10 horas e 48 minutos aqui na nossa 98, nosso WhatsApp está liberado para você participar aqui da nossa programação. Vocês podem enviar mensagem aqui para a gente, estamos aqui recebendo a Manuela Matos do PT e também o Ronaldo Fernandes, também do PT. Ele, a partir do dia 1º, é vereador do município de Itambé, que obteve aí os 285 votos, né? Agora, telefones liberados. 83-98778-6663. WhatsApp 98793-3341. Ligue e participe da nossa programação. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia, Didi Adilson. Bom dia, Anderson. Bom dia, Manuela. Você fala muito bonito e você tem muita segurança nas palavras. Acho bonito, uma pessoa que tem segurança, destino e bonito, fala sem medo. Ou perder ou ganhar é a mesma vantagem. Eu concordo com você, né? É muito bom, sua cadeira foi boa, foi bem votada, todos votou, respeitou você, e isso é o que você merece. Chega na volta, agradece, mesmo sem você ser eleita, mas você foi votada. Aí você vota para agradecer. Isso é um dom que todo mundo não tem, entendeu? Algumas pessoas têm. Quando perde, agradece. Quando ganha, agradece. Mas muitas pessoas só agradecem quando ganha. Isso não é de vantagem, não. A vantagem é essa aí que você está fazendo. Bonita, não desista. Quando tiver sempre eleição, volte e levanta a cabeça, a voz, como você tem de dignidade e respeito, que você um dia será uma pessoa. Não sei de onde, mas será, entendeu? Faça como Maria Raia, que ela é definida também. Você parece que tem parência com ela. Nossa, é demais. Um bom dia para você. Feliz como rapaz que foi eleito, trabalhe bem, que um dia você estará lá também. Tchau. Valeu, Dona Josefa. Obrigada, Dona Josefa, que é uma ouvinte fiel aqui, não é, Adilson?
Ela ama debates, entrevistas, legal, né? Ela não perde uma. E sempre atuante ela, né? Inclusive ela falando aí a respeito da sua pessoa, várias qualidades, né? Virtudes, enfim. Um tópico muito interessante que Dona Josefa falou é o reconhecimento, né? Você veio aqui para agradecer, né, os votos obtidos. Isso é muito importante. Como ela mesma falou, né? Tem pessoas que ganham nem desaparece, né? Não aparece nem para agradecer. Gostaria que você falasse algo sobre Olha, é os comentários claro, dela. Dona Josefa, que a gente viria agradecer, tá certo? Inclusive, a gente já está nos bairros, conversando com as pessoas, já fomos em comunidades rurais, já andamos por bairros de Itambé. Hoje a gente está aqui em Ibiranga agradecendo, porque a gratidão é algo que a gente tem que levar, independente do momento da política, independente do resultado, tudo é uma construção. Então, para a gente é muito gratificante, e a senhora aí me elogiou tanto, eu agradeço muito, viu, Dona Josefa? A senhora que é uma batalhadora, uma mulher guerreira e que também nos ensina muito. E veja que coisa linda, a senhora aí acompanhando os debates, acompanhando as entrevistas. Isso ensina muito para os nossos jovens que devem realmente também ter esse olhar, não é? De acompanhar o que é que está acontecendo na sua cidade, no seu distrito e se posicionar. Obrigada, Dona Josefa. Um grande beijo. Ok, a Natália Rodrigues, ela diz aqui que é de Timbaúba, abraço para minha família, que são todos daí, né, de Itambé, ela tá falando aqui. O Ronaldo, Dona Josefa também citou o teu nome, né, que você chegue lá e represente bem o povo, aqui em Ibiranga também, que faz parte de Itambé. Quer falar algo sobre? Então, Dona Josefa e demais ouvintes, a gente de fato fica feliz aí pelo que o povo vem nos acompanhando, né? E a gente de fato quer chegar naquele espaço e fazer a diferença. A gente chega para um mandato, mas não chegamos sozinho para fazer esse mandato acontecer. E a gente vai estar o tempo todo aí fortalecendo o nome da nossa companheira Manuela, o nome do PT, o legado do PT aqui no município de Itambé. Alane Freitas, ela diz o seguinte: parabéns, Manu, parabéns ao nosso vereador Ronaldo, a estrela vive. Muito obrigada, minha amiga. Você que conhece aí a nossa luta, é isso, a estrela vive mesmo. E agora vocês têm, todos nós temos, uma estrelinha para chamar de nossa, que vai estar ocupando lá a Câmara de Vereadores. Vamos embora. Ok, são exatamente 10 horas e 55 minutos. A Ana, aqui na Desembarcador João Paz, ela tá mandando os parabéns para você, Mando. Ela diz também que ela é sua fã, viu? Ana, muito obrigada. A gente, durante essa caminhada, veio aí se conectando com muitas pessoas que nutriram realmente uma admiração pelo nosso projeto. Você é uma delas, eu deixo um abraço para ti, tá bem? E saiba que aqui é recíproco esse sentimento de admiração e de respeito. E vamos se encontrar por aí, não é? Para dar um abraço, é importante. A Natália Kelly, ela diz o seguinte: parabéns, Manu, parabéns, Ronaldo, vocês são vitoriosos. A Patrícia, bom dia, doutor Ronaldo, tá mandando um bom dia aí para o Ronaldo. A Patrícia Souza, né, tá acompanhando pela fanpage da rádio, estamos ao vivo também, né, pela fanpage da rádio, RCI FM 98. Olha, Donitila Gomes, esse é meu vereador, Ronaldo Fernandes. Né? Parabéns, Domitila, que hoje é seu aniversário, né? Domitila é irmã do companheiro Ronaldo Fernandes. Mande seus parabéns, né, Ronaldo, para sua irmãzinha. Inclusive, ela tá comentando aqui, dizendo que muita gente dizia que o PT não iria fazer nenhum vereador. E aí, minha irmã, bom dia, né? A gente nem se viu hoje ainda. Passando aqui também, aproveitar a oportunidade para te parabenizar aí por seu dia. E foram dias aí de luta que agora a gente pode comemorar um pouquinho. Um abraço e um beijão, viu? Feliz aniversário. A gente vai pro intervalo aqui, Manuela, tá certo? E também o Ronaldo. Daqui a pouco a gente volta rapidinho aqui na nossa 98. Daqui a pouco voltamos para a gente concluir esse bate-papo após os resultados das eleições
com Manuela Matos e também o Ronaldo Fernandes, que a partir do dia 1º de janeiro ele vai ser o novo vereador, o novo representante, vai ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Itambé. São exatamente 10 horas e 55 minutos. Show da manhã. FM. A RCI FM apresenta Apoios Culturais, o espaço dos que incentivam a comunicação. Um Mobi lindo, um Fiat Mobi para todas as horas, e ele pode ser seu. E mais 2 motos Pop 110i no 4º prêmio dessa semana. E ainda tem muito dinheiro. No primeiro prêmio R$3.000, no segundo prêmio R$4.000 e no terceiro prêmio R$5.000. E mais 20 rodadas da sorte de R$250 cada rodada. É carro, é moto, é dinheiro. Domingo no Paraíba de Prêmios. Com R$5 e dupla chance. Garanta já o seu certificado e boa sorte. Cláudia Biscuit, fazendo arte com amor. Artesanato em MDF. Biscuit, lembrancinhas de aniversário, lembrancinhas de maternidade, trabalhos em EVA e trabalhos em feltro. Em 2 endereços, Rua Antônio Pessoa Guedes, número 128, Ibiranga, Pernambuco. Ou Rua José de Oliveira Irmão, número 93A, Mandacaru, Ferreiros, Pernambuco. WhatsApp 81 992 23 97 56. Instagram Cláudia Pontes. Seu veículo já está protegido? Chegou em nossa cidade Star X Proteção Veicular. Em Ibiranga, Rua Desembargador João Paz, 120, ao lado do posto de saúde. Proteja seu carro, moto ou caminhão contra roubo, furto, colisão, incêndio, fenômenos da natureza. E na perda, indenização 100% do valor da tabela FIP. Faça a cotação do seu veículo. Fale com Léo. Fone 83 986 94 5470. Star X Proteção Veicular. Antônio da Luz, material de construção. Trabalhamos com tijolos, cimentos, areias, portas, janelas, cerâmicas, material elétrico e hidráulico, caixas d'água, tintas, ferragens e entre outros materiais de construção. A entrega é totalmente grátis. Estamos localizados na Avenida Brasil, próximo ao posto SP, em frente aos Correios. Ou você pode ligar para os nossos números 83 3289 1106 ou 83 986 10 0899. Dividimos suas compras em todos os cartões. Organização Antônio Filho. Trend Modas tem sempre promoções esperando por você. Estamos trabalhando com as marcas Zirap, Miriam, Bright, Believing e outras. Chegou novidades em roupas masculina, camisa longline. E com o verão estamos com novidades em moda praia. E temos bonés, adulto e infantil. E além de um ótimo atendimento. Trend Modas, a elegância de estar na moda é estar na Trend Modas, Rua Largo do Pará, em Juripiranga. Informações 986923404. Lanchonete Que Sabor. Quer fazer aquele lanche esperto com o melhor preço e melhor qualidade da região? Então venha pra Lanchonete Que Sabor. Enquanto eu olho no cardápio, fico mesmo sem saber. Aqui é tanta gostosura que eu não sei o que comer. Estamos em 2 endereços para melhor lhe atender. Na Rua São Paulo, número 60 e na Rua Pernambuco, número 265, Juripiranga, Paraíba. E atenção, trabalhamos com encomendas para festas. Deixe a sua festa com mais sabor. Encomendas pelos fones 83 98601 7243 ou 83 98840 5188. Lanchonete Que Sabor, o melhor sabor da cidade. Organização Nildo e Dejean. HJ Construção. Na hora de construir ou reformar, você tem HJ Construção. Aqui você tem toda a linha de tintas, instalações hidráulicas, elétricas, cimentos e muito mais. Estamos situados na Rua São Paulo, número 149. Mas atenção, dia 20 de dezembro entraremos em novo endereço.
no loteamento Santa Maria, saída para Pilar, com muitas novidades e tudo o que você precisa para construir ou reformar. Informações 3289-1198 ou WhatsApp 98725-9106. HJ Construção, o empreendimento de Agamenon e Daniel. Venha conhecer a Aflora, a sua loja de bijuterias, acessórios e presentes, onde você encontra brincos, colares, anéis, pulseiras, bolsas e acessórios infantis. Aceitamos cartões. A Aflora fica localizada na Rua São Paulo, Centro Comercial, em Juripiranga. Organização Ediene Araújo. Aflora, onde sua bijuteria se confunde com uma joia. Apesar de 2020 ser um ano incomum, o Mercadinho Esperança sai na frente para apreciar seus clientes, trazendo mais uma vez o tradicional Festival de Prêmios. Nas compras a partir de R$50, você concorre os seguintes prêmios: uma batedeira, 2 ventiladores, um liquidificador, duas bicicletas e tem mais um micro-ondas e uma geladeira. O sorteio será realizado dia 2 de janeiro de 2021, às 11 horas, ao vivo, na RCI FM. Estamos localizados na Rua São Paulo, em Juripiranga. Informações 3289-1022. Mercadinho Esperança, o melhor atendimento da cidade. Organização Nildo e Zé Filho. Você acabou de ouvir Apoios Culturais. Promovendo a comunicação local. ZYL 836 em 98,5 MHz. RCIFM, uma emissora da Associação Rádio Comunitária Ibiranga e Itambé, Pernambuco, Brasil. Show da manhã. Bom, já voltamos aqui no programa Show da Manhã, são exatamente 11 horas e 2 minutos, 11 e 2, acerte seu relógio conosco. Daqui a pouquinho tem as aulas, né? Às 11h30. Show da Manhã. Cobertura das eleições é aqui, na RCI FM. Bom, voltando aqui com um bate-papo, né, com a Manuela e também o Ronaldo Fernandes. Dá um abraço aí para o Rafinha, né? Dá um abraço aí para toda a equipe da coordenação de campanha, né, da Manuela. Deixa eu mandar um abraço aqui para Flávia, né, Ronaldo? Flávia mandou um WhatsApp aqui pra gente, né? Elogiando aí o trabalho de vocês, viu? Parabenizando o Ronaldo, você merece tudo isso e muito mais. Valeu, Flávia, um abraço aí, viu? E obrigado aí pela força nessa caminhada. Estamos juntos. Ô Ronaldo, a partir do dia 1º você aí vai tomar posse, né? Se tornar aí carimbado, né? Vereador de Itambé. Você tem qual a tua prioridade? Tem alguns tópicos aí, a tua prioridade, se vai atuar mais na área da saúde, educação, tem alguma coisa em mente assim já? Então, Adilson, a gente pretende passar dessa semana reunir o nosso grupo para daí a gente fazer o planejamento do mandato e a partir disso a gente vai apontar assim as prioridades. Porém, durante a campanha a gente veio trabalhando muito a partir da ideia do fortalecimento das organizações sociais no município, a exemplo das associações, do próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Agricultura e dos Assalariados, também os grupos culturais da cidade, os grupos de esporte da cidade. A gente também veio buscando durante toda a campanha trabalhar a ideia do gabinete itinerante, que é onde a gente visa estar presente nas comunidades, o político deslocar-se para as comunidades, para ouvir as demandas da comunidade. E esse processo a gente, inclusive,
pretende fazê-lo a partir de março até agosto. A gente dá um giro em todas as comunidades que a gente passou durante a campanha, para que a gente possa estar apresentando qual a forma do nosso mandato, como a gente vai estar implementando o mandato de uma forma coletiva. Haja visto que a gente defendia a construção de um mandato participativo e popular, e a gente vai se pautar todo o tempo, está ouvindo as comunidades, está ouvindo as pessoas, os grupos organizados da sociedade civil, para que a gente faça de fato um mandato que esteja a serviço daqueles que mais precisam. A gente também, a partir do gabinete itinerante, a gente quer dialogar num processo de, anualmente, a gente fazer esse levantamento das principais demandas de cada localidade, porque a gente visa fazer esse processo a partir de março a agosto. Em setembro a gente quer fazer uma assembleia popular com representações dessas comunidades, para que a gente formule uma pauta de reivindicação e apresente à gestora do município e também trabalhe isso na Câmara de Vereadores. Então a gente assim tem um compromisso com a agricultura familiar. A gente é uma das nossas principais pautas, mas também a gente vai trabalhar com esporte, com a cultura. Então vamos trabalhar também no aspecto da geração de renda. A gente tem alguns projetos em mente, que é a questão da associação dos catadores de material reciclável, que também é um setor, um grupo de pessoas importantes que a gente visa chegar e buscar trabalhar. Então a gente tem diversas pautas, porém a gente vai estar formulando isso, organizando, para a gente ver como vai se dar a dinâmica do mandato. E o nosso mandato ele vai ser pautado na coletividade, então a gente vai estar sempre ouvindo as comunidades, as pessoas, o nosso partido. Então a gente vai fazer um mandato de fato que não vai ser um mandato de Ronaldo Fernandes, mas vai ser um mandato do PT, um mandato das organizações sociais existentes no município. Então é dessa forma que a gente pretende fazer aí o melhor mandato nessa caminhada de 2021 a 2024. Ok, são exatamente 11 horas e 7 minutos. A Cláudia e também o Jorge, é um casal lá na cidade de Ferreiros. Parabéns para essa grande guerreira, Manuela. Não desista, siga em frente. A Cláudia lá na cidade de Ferreiros e também o Jó, o esposo dela. Tem um recadinho aqui para Manuela. Manda a Manuela fazer um apelo por nós aqui em Quebec, para o galego não ser administrador. Pelo amor de Deus, meu nome é João, o povo de Quebec não quer ele na administração. Gente, as urnas já mostraram, não é? Eu acredito, Adilson, que as urnas mostraram que a população de Quebec não se sente representada pelo vereador, atual vereador, não é, galego? Uhum. Bom, e embora ele tenha ainda alcançado uma boa votação, mas a gente viu que não foi o suficiente para levá-lo para a eleição. Os votos ali de Quebec ficaram muito fracionados, não é? Então, eu faço um apelo aí em nome do companheiro, do amigo João, para que a atual gestora, ela realmente tenha um olhar diferente por Quebec. E, principalmente, ela tenha um olhar de colocar uma pessoa que realmente tenha como administrar Quebec sem estar ali submisso, né, aos desmandos. Eu quero agora também mandar um abraço grande para Valentina, minha filha, que está me assistindo. Filha, mamãe está aqui, continuando a batalha. Já já a gente chega em casa, tá certo? E também, Adilson, eu quero aproveitar para agradecer a força do pessoal que manda mensagens, inclusive de outras cidades aqui, que ficaram realmente estimulados e encantados com a nossa luta. Também agradeço muito a nossa militância daqui de Ibiranga. Nós tínhamos uma militância bem pequena, não é, de pessoas voluntárias, de pessoas que vinham se somar a esse projeto de mudança. Eu agradeço muito também ao pastor Zezinho, a Cleide lá de Catarina. Agradeço muito também ao companheiro Marcelo, a Natanael de Gengibre, a Núbia, seu Gago, seu Bio, pessoas que fortaleceram essa caminhada nossa e que fizeram realmente um trabalho importante aqui de base para que a gente tivesse mais de 350 votos aqui em Ibiranga. Ok, recebendo outra mensagem aqui, outro WhatsApp, em relação ao vereador eleito, Ronaldo, né?
Mas acredito que ele já respondeu aqui quais são os seus principais projetos e quais serão os critérios dele na hora de votar em algum projeto pautado por algum vereador da Câmara. Sou da situação, porém procuro saber as intenções de cada vereador, pois a política da cidade começa lá e não na prefeitura em si. Ronaldo. Diante, ele não, deixa eu ver se o nome dele aqui é o Douglas Orlino. Repetir essa última parte. Ok, a última parte. Os principais projetos, quais são os critérios dele na hora de votar em algum projeto pautado por algum vereador da Câmara. No caso, se ele vai, por ser um vereador do lado da gestão, se ele vai já contrapor a isto, né? Realmente para entender qual vai ser o posicionamento, eu acredito, de Ronaldo dentro da Câmara de Vereadores. Então, a gente vai buscar o tempo todo fazer a defesa do povo de Itambé. Então, o povo de Itambé vai estar sempre à frente de qualquer decisão. Chegando um projeto, há quem diga como a gente chega pela oposição e chegamos nesse momento, como que a gente vai pautar a nossa atuação. Então, tudo que vir da gestão a gente vai se contrapor. Então, a gente vai estar analisando o que vem com muita atenção, com muito comprometimento. Projetos apresentados pela gestão que vise melhorar a vida do nosso povo, a gente vai ter um posicionamento no sentido de fortalecer, de fortalecer essas ideias. Porém, a gente não vai fazer oposição às loucas. A gente não vai fazer uma oposição irresponsável. A gente não vai fazer oposição de uma forma que a gente até prejudique o nosso povo. A gente pretende, de fato, fazer o diálogo, o bom combate naquela Câmara de Vereadores, buscar ali se articular entre os vereadores eleitos, para que a gente, de fato, faça o papel da Câmara de Vereadores, que o Poder Legislativo, ele não é um puxadinho do Executivo. E há que se diga que a Câmara de Vereadores em Itambé, ela funciona dessa forma. Então, como se fosse um puxadinho da Prefeitura. E o Poder Legislativo, ele é um poder independente e que tem sua colaboração, sua contribuição na construção, inclusive, das políticas públicas para a cidade. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Vamos manter o diálogo. O diálogo vai ser o nosso principal instrumento nessa construção. E a gente não vai estar ali meramente sendo oposição, por ser uma oposição sem ter sentido, sem ter fundamento. O que vir do Executivo, o que for pautado pelos companheiros, pelos amigos que também chegaram naquela Câmara, se forem bons projetos, a gente vai estar junto, a gente vai estar se fortalecendo. E o que vir para retirar direitos, o que vir para prejudicar o povo, a gente muito fortemente vamos estar ali e fazer o nosso posicionamento. É dessa forma que a gente pensa em fazer esse mandato, essa atuação na Câmara. E o mais importante, como a gente chega com apenas um parlamentar naquele espaço, a gente vai todo momento mobilizar as pessoas para acompanhar as sessões na Câmara. Quando a gente for propor algum projeto, a gente vai mobilizar o pessoal da zona rural, o pessoal da cidade e vamos pôr as pessoas ali dentro daquela sessão, dentro da Câmara, para que o pessoal veja e acompanhe como é que funciona, como é que se dá os processos ali dentro. Então a gente vai com essa responsabilidade, com esse compromisso. Ô Ronaldo, em relação aí o futebol, né? A gente sabe que aqui em Ibiranga, né? Não sei se você sabe, mas aqui em Ibiranga há uma carência muito grande, né? Em relação aqui a esportes, né? A turma aqui gosta de esporte, ama esporte. Mas até agora não tem um campo de futebol, digamos assim. Você vai correr atrás de algum projeto, o requerimento, enfim, em relação a essa área para atender a população aqui de Ibiranga? Adilson, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de futebol. Durante muito tempo me dediquei a organizar uma equipe de futebol na cidade de Itambé, juntamente com outros amigos.
era a Força Jovem Independente, time que durou mais de 10 anos, 15 anos. E até hoje a gente ainda joga uma bolinha para também manter ali uma forma. E a gente sabe como está o esporte em nossa cidade. Passada essa gestão de 4 anos, houve um único campeonato de futsal. Nós temos um campo que muitas cidades não têm, nós temos um ginásio que muitas cidades não têm, e nós temos essa realidade de Ibiranga que não tem um campo de futebol para as equipes aqui jogarem, se divertirem, e a gente também vai sim se comprometer em ser essa voz ativa na defesa do esporte e pautar esse campo aqui para Ibiranga. A Márcia, ela está dizendo aqui, parabéns meu querido vereador e minha prefeita, voltei em vocês, voltaria novamente. A Márcia, ela deixou aqui um recadinho, um WhatsApp. Obrigado, Márcia. Obrigada, Márcia. Manu, você é perfeita, não desista. Quem sabe, né, em 2024 chega rapidinho, não desista. Nós estamos juntos sempre. Foi a Flávia, viu? Flávia, meu amor, perfeita não. Cheia de defeitos, é claro. Mas daquelas mulheres que não baixa a cabeça para ninguém. Então vamos continuar assim. Ok. Meu nome é Jorge Souza, gostaria de parabenizar os companheiros Manuela Matos e Ronaldo Fernandes pela belíssima forma de fazer política e aproveitando a oportunidade também gostaria de mandar os parabéns à Donitila, né, Gomes pelo aniversário dela, ela que é uma jovem e grande militante social no nosso município, o Jorge. Falar, Manuela, fica à vontade, viu? Jorge, você fortaleceu muito a gente, você que é aí do bairro da Salgadeira, você que integra, não é, o grupo realmente combativo do companheiro Ronaldo Fernandes e que somou muito com a gente nessa batalha. Você sabe que a gente vai continuar assim, sempre pegadas no serviço, então as nossas pautas vão se ampliar ainda mais, a representatividade jovem. E é claro, você já deixou seu recado aí para nossa companheira Domitila, que a gente, é claro, mais uma vez parabeniza. A Rosa Maria, orgulho de ter votado numa mulher preparada e corajosa, MM. A Rosa Maria. Obrigada, Rosa. Aqui é MM mesmo, prego batido e ponta virada. Eu acho que a Vilma Freitas, ela tá pela fanpage também, eu acho que ela tá falando em relação aí aos projetos, né? Os pensamentos do Ronaldo Fernandes. Ela está dizendo muito bem, Ronaldo Fernandes. O Jardiel Souza, Manuela Matos, nossa verdadeira esperança, a estrela que vive. É o Jardiel, né? O Jardiel. Obrigada, Jardiel. Um abraço para o meu amigo. Um abraço soube aí que ele está na praia, viu, Adilson? Rapaz, volte logo que a gente já está no batente e você está na praia. Tá certo. Tá tirando uma folguinha, né? Merecida. Depois de uma jornada aí de trabalho, né, Manuela? Só quem não tirou foi a gente, viu? Eu, Ronaldo, Rafinha, o pessoal da coordenação, o jurídico e a contabilidade. A nossa folga, ela não vai chegar nem tão cedo. Jardiel na praia, rapaz. Na praia. Não acredito. Um abraço aí pra ele, né? Uma pessoa muito, assim, dedicada, né? Sim. É um amigo enorme. Eu gosto dele. Pessoa boa. Um abraço pra ele. O João, ele é da Zona Rural, mandou um áudio aqui, não sei o que é que ele tá falando. Hein, João? Manda um abraço aí pra ele lá em Chão de Areia, né? Tá ouvindo a nossa 98. Manuela, em relação aí a essa jornada de trabalho, chegou o momento de você olhar assim, poxa, tá sendo cansativo. Ou, assim, tá sendo cansativo, mas encontrei forças, né, para continuar. É desse jeitinho, Manuela? É desse mesmo jeito. Na verdade, a gente que faz essa construção no trabalho de formiguinha, tem uma hora que esse trabalho ele gera o resultado, mas durante essa caminhada a gente sabe o quanto que é difícil. E tiveram vários momentos ali em que a gente passou por algumas adversidades,
as pessoas, é claro. Eu acredito que o que mais me machucou durante a caminhada foi realmente as mentiras em que colocavam que eu poderia ceder e me vender, não é? E me vender aos Carrazone. Isso para mim foi algo que me deixou muito triste, principalmente escutar de algumas pessoas que conhecem a nossa história e que por um momento, por um benefício seu, não é? Uma promessa de secretaria, coisas do tipo, acabaram falando isso, verbalizando. Então, acredito que isso foi o que mais me machucou. Eu agradeço muito a minha coordenação de campanha, agradeço aqui ao pastor Carlos Marinho, agradeço a Josiane, doutor Márcios, a Juscelino, João Antônio, que é daqui, não é, de Ibiranga. Eu agradeço muito a minha coordenação. A Lucas Vitorino também, que foram pessoas que estiveram comigo ali nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que a gente acorda de manhã e fica desnorteado, porque é uma chuva de mentiras, uma chuva de notícias falsas. Ronaldo é testemunha disso, quantos momentos eu realmente não tive que abraçar um por um para tentar renovar as energias. Rafinha, que me acompanha muito de perto, Bárbara, que foi chegando também nessa caminhada, sabem dessa força que eles realmente me deram, a força que eles me deram, e também a força que naturalmente eu acredito que eu construí durante a minha vida. A gente sabe que durante a minha vida eu passei por alguns processos de perder realmente, não é? Pessoas importantes como meu pai muito cedo. Então, também fui mãe muito jovem. Então, eu acredito que alguns processos individuais mesmo, ali da minha formação, fizeram com que eu mantivesse a minha cabeça muito fria, muito paciente. Um único momento que realmente aconteceu já nessa última semana, onde eu perdi um pouco a paciência, eu confesso. Eu acabei me levantando de uma reunião de coordenação e saindo para andar onde eu moro. Eu moro num loteamento que é um pouco deserto, então eu levantei, saí e fui andando. E durante aquela caminhada eu chorei bastante, eu me emocionei muito, porque eu parei e pensei, eu não acredito que a compra de votos de véspera de eleição ela vai fazer tanta diferença. Infelizmente, esse sistema da compra do outro, as pessoas elas ainda acabam fraquejando um pouquinho, né? Então eu realmente agradeço muito a cada um e agradeço principalmente também ao meu meu eterno vice-prefeito, Dr. Val, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que ele aceitou aquele convite ali, onde a gente já tinha um diálogo, mas não tinha construído que ele viria para vice, e ele aceitou de forma realmente muito humana, com um olhar político muito aprimorado. Val perdeu o seu pai, o nosso querido Genésio, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, há pouquíssimo tempo. Então ele vinha num problema muito sério, pessoal, passando por um momento de perda. E pra gente, tudo somou. Nós perdemos uma companheira nossa, Rosa Bodoc, de forma trágica, não é? Então, emocionalmente foi um momento onde a gente se abalou bastante, mas a gente sabe que o que ela sempre quis, o que Genésio sempre quis, o que Manuel Matos sempre quis, foi que a gente tivesse nessa luta. E eu costumo muito pensar e dizer uma frase que é de um poema curto e significa muito para mim, que é: eles passarão e nós passarinho. Então, nós sim temos asas para voar, temos asas para realmente derrubar esse sistema político que faz com que a criança com câncer não tenha o tratamento necessário, que faz com que as pessoas não tenham 3 refeições ao dia. Então, a gente vai conseguir, através de novos voos, vamos alçar muitos horizontes para realmente conseguir tirar e também do atraso que está. Tenho certeza disto. Ronaldo Fernandes, 285 votos, eleito para ocupar a cadeira, né, lá da Câmara de Itambé. Seja bem-vindo aqui à nossa 98. Vai voltar mais vezes, viu? Já que você entrou lá. Valeu, está intimado voltar por aqui novamente. Vamos sim. Viu? Seja bem-vindo, agradeço aí por ter aceito o meu convite, viu?
Obrigado, Adilson, e dizer que a gente vai estar, sim, sempre à disposição, a partir dos convites que virão chegar, a gente vai estar aqui, sim, para também trazer ao nosso público, fazendo uso aqui da rádio comunitária, para estar dialogando com a nossa gente, que é um espaço que dá um alcance maior, a gente chega em mais lugares e a gente vai estar com esse compromisso de fazer esse mandato de forma participativa e transparente, dialogando sempre com a sociedade, com a nossa gente. E assim agradecer também, Adilson, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho aqui com a nossa gente. E de já agradecer, deixar os agradecimentos à nossa militância, aos companheiros e companheiras que se somaram com a gente nessa caminhada, que é uma caminhada vitoriosa, é uma caminhada exitosa. Um abraço muito especial ao nosso o nosso candidato a vice-prefeito, Dr. Valdo Sindicato. É um companheiro que a gente já conhece de longas datas e que se somou e fortaleceu muito aí nessa caminhada. A todos os candidatos e candidatas a vereadores, em especial, deixo aqui um abraço aos daqui de Ibiranga, Pastor Zezinho, Marcelo, Cleide do Povo, de Catarina, aos companheiros também que estão aí nos outros distritos, na sede. Então, fizemos um trabalho brilhante e conseguimos êxito nessa caminhada. Então, um abraço para minha mãe também, Dona Marinete, e a todos e todas assim que apoiaram, que fortaleceram aí essa caminhada. A gente teve aí durante mais de 40 dias intensos, muito cansativos, momentos de angústia, momentos de alegria, mas que a gente chega aí de fato para fazer um mandato, o melhor mandato, dar o nosso melhor para a nossa gente. 11 horas e 27 minutos. Manuela, agradecer sua presença aqui, né, na nossa 98. Agradecer aí sempre ter correspondido aqui os nossos convites. Seja sempre bem-vindo aqui a 98, viu? Obrigada, meu amigo Adilson. Obrigada a todos que fazem aqui a RCI-FM, ao povo de Ibiranga. E a gente vai continuar nessa luta, a oposição ferrenha, a gestão que aí está, porque nós sabemos que ela não representa o melhor pela cidade. Vamos continuar pautando a gratuidade do transporte estudantil universitário. Também que a gente tenha uma logística melhor dos ônibus, tá certo? Que passam na nossa zona rural, nos distritos. Vamos continuar pautando as soluções para uma água digna e de qualidade para o povo de Ibiranga, para o povo de Itambé. E é claro, cobrar muito que seja feito o nosso concurso público para que a gente liberte o nosso povo da amarra, da dependência do emprego de prefeitura. E a gente já está aí, viu? Semana que vem já estaremos enviando novamente ofícios para o Palácio, para o governador Paulo Câmara, para o DER, para que realmente veja essa questão de Itambé. Ele agora se comprometeu, inclusive a vice-governadora se comprometeu conosco, que ainda este ano iria retomar as obras, e o que a gente está vendo é que nada ainda andou. Então a gente precisa pressionar para que as coisas aconteçam. E a nossa caminhada, ela é assim, ela é dia após dia, é dialogando, é conversando. Eu quero dizer a todos que se sintam à vontade em colaborar com o nosso projeto. Você que quer participar desses 4 anos aí de muita luta, mande pra gente uma mensagem. A gente tem os nossos contatos de WhatsApp, tá certo? Nas nossas redes sociais, temos o nosso direct no Instagram, @Manuela Matos, Manuela com U e 2 L's e Matos com 2 T's. Temos aí também o nosso Facebook, você pode mandar uma mensagem pelo Messenger, e a gente vai continuar ativo, atento e dialogando. Vamos fortalecer um ao outro, sabendo que a gente tem que continuar nessa luta, não por cada um de nós, mas sim por todas e todos que precisam desse olhar que a gente tem que ter humano, desse olhar cidadão. E eu agradeço a todos que se somaram. Esses 350 votos, eu sei que eles, pra gente, vieram como um grande presente daqui de Ibiranga. Foram mais de 350, então a gente vai continuar ampliando isso daí.
Vou cobrar bastante da atual gestão, dar apoio ao companheiro Ronaldo Fernandes, que vocês já viram aqui, que é muito preparado para assumir esse local na Câmara. Ouso dizer que é o mais preparado, viu? De todos os 13 que ali estarão. Ouso dizer isto, é claro que é do nosso grupo, então eu vou enaltecê-lo a cada momento. Mas eu digo e repito, meu pai teve um mandato sendo votado de forma estrondosa, né? Até hoje a gente não conseguiu um vereador que fosse mais votado na história de Itambé que o meu pai, Manuel Matos, mesmo que o eleitorado já tenha crescido bastante de 2000 para cá. E Manuel, ele não foi tão votado nem em Quebec, nem em Caricé e nem em Ibiranga. Ele teve a sua massa de votos em Itambé. Porém, o mandato dele, ele abraçava e representava todos os distritos, muito mais até do que os eleitos por cada distrito naquela época. Então, eu acredito que Ronaldo ele vai seguir nesse mesmo pensamento, de realmente administrar para todo o nosso território. Vamos lutar por uma Ibiranga cada vez mais autônoma. É importante que isso aconteça, tá certo? Então, contem com a gente, que a gente continua aqui, firme e forte. Ok, no finalzinho, deixa eu registrar aqui a Thaís lá em Juripiranga. Dá os parabéns a Manuela, pessoa inteligente e altamente preparada. Deus abençoe. Obrigada, Thaís, muito obrigada. A nossa região nos deu alguns recados, né? Então eu também quero parabenizar aqui a eleição do atual prefeito eleito de Juripiranga. Eu quero aqui parabenizar e mandar um abraço muito forte para a nossa prefeita eleita de Camutanga, que vem trazer um vigor da mulher jovem, e que a gente faz história aí. Pernambuco mais uma vez faz história nesse nosso cenário. Thalita Fonseca, a filha de Doda. Então eu acredito que ela tem um papel importante agora na nossa Mata Norte. Eu espero que ela reconheça esse papel e fortaleça esse diálogo com as outras cidades. E nós teremos de um lado uma prefeita que é uma das mais velhas, eu acredito que é a mais idosa do Brasil, e aqui pertinho teremos Thalita como a prefeita mais jovem. Mas eu acredito que esse diálogo e esse pensamento de crescimento, não é, das duas cidades tem que acontecer independente de idades. Porém, eu não posso deixar como mulher e como jovem, como uma mulher feminista, de realmente parabenizá-la nesse momento. Ok, são exatamente 11 horas e 32 minutos na Melhor. Cobertura das eleições é aqui, na RCI FM. Bom, e eu vou encerrar com um vídeo que a Manuela fez uns agradecimentos, né? E a gente encerra aí com esses agradecimentos para que a população de Ibiranga saiba desses agradecimentos dela com toda Itambé em geral, né? Ao longo da minha vida, aprendi que nem só se ganha, nem só se perde. Nós, eleitores do 13, saímos muito maiores do que entramos nesta eleição. Sigo muito orgulhosa e convicta que fizemos uma campanha da forma que a gente propôs a fazer, sem a compra de votos, sem o jogo sujo. Foram 2.863 votos de quem realmente tem coragem para mudar. Em função do resultado de ontem, há quem diga que nós perdemos. Estão completamente enganados. Nós ganhamos. Ganhamos a confiança de dezenas de pessoas que, mesmo desacreditadas do sistema político corrupto, saíram de casa, foram às urnas e deram um voto de esperança. Ganhamos porque não nos corrompemos. Ganhamos porque, caso fosse a nossa vontade, poderíamos ter comprado um mandato, como muitos fazem, mas optamos por fazer o certo e não o confortável. Afinal, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Nós ganhamos porque algo muito maior que uma simples eleição se iniciou. Nós ganhamos. Quem perdeu foram aqueles que venderam a alma a esse sistema de política suja, ao sistema que privilegia a corrupção e transfere a conta dela para os mais pobres pagarem. Eu me pergunto quantas pessoas com câncer a gente ainda vai perder para a corrupção, quantas crianças vão continuar sem futuro,
enquanto os autistas vão continuar sem educação e sem saúde de qualidade para os corruptos poderem ostentar seus mandatos e seus cifrões. O dinheiro que financia as eleições e a corrupção é o mesmo que deveria estar nos hospitais, nas escolas, nas polícias, nas ruas. Mais vale uma espera de mãos limpas que uma vitória imediata com as mãos sujas de lama. Neste momento, todo cidadão tem uma escolha a fazer. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai à luta. Injustiça dói, nós somos madeira, de leite e cupim não rói. Show da manhã. Bom, e eu vou ficando por aqui, voltando amanhã com mais um programa Show da Manhã da nossa RCI FM. Não acabou não, viu? Amanhã a gente vai receber aqui o Carlos Maroni. Ele é um dos artistas, né? Cantor lá da cidade de Camutanga, que inclusive fiquei muito feliz, né? Por ele ter ganhado aí as eleições, né? Vai ser o novo vereador lá da cidade de Camutanga, o Carlos Maroni. Alô, Camutanga! Carlos vai estar por aqui, viu? Todo mundo ligadinho amanhã, aqui na nossa RCI FM, com você todo dia. Um abraço e até lá. Tchau, fui! Show da manhã. Todo mundo ouve, todo mundo aprova. RCI FM. RCI FM 98,5. A RCI FM apresenta Apoios Culturais, o espaço dos que incentivam a comunicação. Tita Material de Construção, da Reforma Construção, a melhor opção. Lajes, estacas, combongós, ferros, tintas, cerâmicas, telhas e caixas d'água Brasilite. Tita Material de Construção, Rua Antônio Gomes Coutinho, número 112. Fone 3289-1084. Na hora de comprar, trocar e consertar relógios, o lugar certo é a lojinha do Luiz Sanfoneiro. Uma variedade de modelos masculinos, femininos e infantis, pulseiras, pilhas e acessórios. Lojinha do Luiz Sanfoneiro, situada no Largo do Pará, em Juripiranga, Paraíba. Maurício Motos oferece o maior estoque de peças da região. Peças originais e serviços para atualizar